Bem, amados, que alegria podermos estar aqui mais uma vez e poder estarmos juntos, reunidos, numa data tão especial. Amém? Baixa um pouquinho, meu filho, por favor. Uma data que foi estabelecida. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas foi a data que foi estabelecida, convencionada mundialmente. Então, já que temos essa data, vamos exaltar e glorificar o nome daquele que é a nossa esperança. E a esperança, como é que tem um jargão aí que diz? Qual é a frase? A esperança? Isso no mundão. No mundão. A esperança de quem é de Deus nunca morre. Amém, amados? Vamos abrir nossas Bíblias? Livro de Mateus. Quero parabenizar o Ministério de Louvor, o pessoal aí da Ministério de Dança, de Teatro, que fizeram aí uma cantata tão bonita, tão tocante, né? Que Deus continue abençoando, iluminando, inspirando cada vez mais vocês, tá bom? Estamos felizes por aquilo que foi apresentado e eu creio que o Senhor mais ainda, né? O aniversariante, aquele que está sendo celebrado nessa noite, eu creio que seu coração se alegra. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Você crê nessa palavra como a poderosa palavra de Deus? Desocupa suas mãos e dê a melhor salva de palma que você pode para o Senhor e para a sua palavra. Podem se sentar. Aleluia. O tema da cantata é Nasceu a esperança. Repita comigo: nasceu a esperança. Então, eu fiz uma pergunta para esse tema. Eu quero que você pense antes de responder. Porque uma pergunta aparentemente simples, mas que não iremos conseguir responder na sua totalidade. Podemos até aqui encontrar algumas respostas que até serviriam, mas não conseguiremos responder na sua totalidade. E a pergunta é: por que a esperança nasceu? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa voltar alguns milhares de anos atrás. Na verdade, precisamos voltar no terceiro céu. Porque nós sabemos que existem 3 níveis de céu. Quem concorda, diga amém.
Quem não conhece vai saber. O primeiro céu é esse que nós estamos aqui. E olhamos para o céu, vemos as nuvens, que os nossos olhos contemplam, ou conseguem contemplar. O segundo céu é aquele que quando saímos dessa órbita, onde ficam os planetas, a Lua, as galáxias. Mas no terceiro céu, homem nenhum tem acesso, a não ser através da glória de Deus. E nesse terceiro céu, houve uma revolução. Na verdade, houve uma rebeldia. A maioria dos que aqui estão e dos que nos assistem conhece a história. Satanás se rebela contra Deus. E ele é expulso desse terceiro céu. E expulso do terceiro céu, ele vem parar aqui na terra. E a Ivete Sangalo, numa das suas canções, até fala desse fato. Do querubim ungido, que caiu do céu e levantou poeira. E nós sabemos que esse querubim ungido, que caiu do céu, ele não caiu por um acidente. Ele foi expulso de lá. Porque o seu coração se contaminou contra Deus. Onde ele tentou no seu coração receber a adoração que só cabe a Deus. E num dado momento na eternidade, o Senhor estabelece um desejo, um propósito, melhor dizendo, no seu coração. Até esse momento a terra era sem forma, vazia. E Deus, na sua soberania, o seu poder, Ele cria todas as coisas. Ele cria tudo que nós vemos e até mesmo aquilo que nós não vemos foi criado pelo Senhor. Mas no sexto dia ele faz a coroa da sua criação. Ele cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Daquele momento em diante, Satanás, que se rebelou contra Deus no céu, ele também se rebela contra Deus na terra. E como ele não pode contra Deus, ele intenta contra a sua criatura. E você conhece a história. Ele tenta Eva, investe sobre Eva, e ela come do fruto e entrega o fruto também ao seu esposo. E um lugar que era um paraíso, onde a presença de Deus era constante. A comunhão de Deus com o homem era constante, era todos os dias. Todos os dias o Senhor visitava Adão, todos os dias. E essa comunicação, ela é interrompida quando o pecado é gerado. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado afasta o homem de Deus, mas não afasta Deus do homem. Repita comigo: o pecado afasta o homem de Deus, mas não afasta Deus do homem. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. O pecado faz com que o homem se separe. E quando Adão come daquele fruto, ele, talvez, acredito eu, sem essa noção da magnitude do seu ato, ele traz para um mundo perfeito criado por Deus. Porque Deus criou um mundo sem pecado. Quando Deus formou o homem perfeito. E quando o pecado entra no mundo, por intermédio do homem, a palavra vai dizer que o próprio Deus, quando vai prestar conta e chama Adão para um ajuste de conta, ele diz: maldita é a terra por causa de ti. Esse ato traz maldição para
toda a humanidade, não somente para Adão, mas para todos aqueles que seriam gerados através dele. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram. Todos nasceram em pecado. E todo homem que vem a essa terra, ele nasce em pecado. Então, uma das perguntas, ou melhor, uma das respostas que podemos dar à pergunta que fizemos no início, por que Jesus, a esperança, nasceu? Primeiro, para cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Deus nesse ajuste de conta. Em outras palavras, para facilitar o nosso entendimento, Jesus presta conta com Adão, Deus presta conta com Adão, presta conta com a mulher e presta conta também com Satanás. E ele diz para Satanás: nascerá da semente da mulher um que esmagará a sua cabeça. Essa promessa, ela se cumpre em aproximadamente 4.000 anos. Repita comigo, 4.000 anos. De Adão a Cristo, 4.000 anos, aproximadamente. E essa promessa se cumpre com riquezas de detalhe, do qual profetizou o profeta Isaías, um dos profetas que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. O profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele profetiza que o nascimento desse ser prometido pelo próprio Deus a Satanás, que nasceria para esmagar a sua cabeça, ele traz essa riqueza de detalhe através do profeta Isaías, há 700 anos mais ou menos, dizendo que esse nascimento seria um nascimento sobrenatural, onde uma virgem, desposada de um homem, geraria o Filho de Deus. E aqui, na encenação da cantata, as meninas foram muito felizes nas suas colocações. Isso nós já sabemos. Então, a primeira resposta que a gente poderia dar é: por que a esperança nasceu? Para cumprimento da promessa, da qual a Ana Luísa interpretou aqui, que foi prometida ao próprio Satanás que Deus nasceria, e ele nasceu. E o nascimento de Cristo é algo que é aceito e acreditado por praticamente todas as religiões. Uma grande quantidade, talvez uma minoria ainda não acredite, mas a grande maioria acredita que Jesus nasceu. E o nascimento de Jesus, ele traz marcos para uma era. Ele traz uma mudança no registro do tempo. Porque o tempo hoje é contado antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Cristo nasceu. Então, fica ainda essa pergunta: por que Cristo nasceu? Por que a esperança nasceu? Poderíamos responder também usando o próprio texto da palavra de Deus, que se encontra em João capítulo 10. Bota para mim. João capítulo 10, versículo 10, traz uma das respostas, que não é totalmente, como eu falei, talvez a gente não consiga responder lá na sua totalidade, mas traz uma pista. O ladrão, Satanás, vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então repita comigo: Cristo, a esperança, que nasceu, um dos seus propósitos é de proporcionar a mim, assuma na primeira pessoa aí do singular, para proporcionar a mim uma vida abundante. E se você não tem ainda essa vida abundante, o erro não está em Deus.
O erro está em nós. Porque se Cristo governar por completo a nossa vida, nós seremos abundantes em todas as áreas. Quem concorda, diga amém. Aquilo que Deus governa, Ele promove a abundância. Então, se alguma área da sua vida, já é uma pista aqui, para você que nos assiste também pela internet, se tem alguma área da sua vida que não está abundante, está faltando o domínio e o governo de Deus nessa área. Outro texto que a gente poderia utilizar para responder a pergunta inicial, por que a esperança nasceu? João, capítulo 14, e o versículo 6, traz essa resposta. E a resposta é, disse-lhe, quem está dizendo? Quem está dizendo, irmão? Não é um profeta, não é um anjo, e não é qualquer pessoa, é o próprio Senhor dizendo. E dizendo o quê? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, por que a esperança nasceu? Para quebrar paradigmas. Para trazer luz a algumas falácias fantasiosas e mentirosas, pastor Cláudio. Porque as falácias que nós ouvimos toda religião é boa. Todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus não está dizendo que ele é um dos caminhos. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Se alguém quer ter um encontro com Deus, somente através de mim. E ele está deixando isso muito bem claro. Então, por que a esperança nasceu? Para trazer o homem de volta para o único e verdadeiro caminho. Quem concorda, diga glória a Deus. E a gente pode usar a Bíblia para respondendo. E eu posso ficar aqui fazendo uma vigília, usando a palavra de Deus para responder essa pergunta. Por que a esperança nasceu? A outra resposta que a gente pode utilizar está em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer exatamente, reforçando o que nós já acabamos de falar aqui em João capítulo 14, versículo 6. Em Atos capítulo 12 vai dizer, e em nenhum outro há o que, irmão? Em nenhum outro há o que? Salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque a esperança nasceu para oferecer a salvação a toda a humanidade. Porque em nenhum outro nome há salvação. Nem no céu, nem embaixo do céu, do qual nós devemos ser salvos. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga glória a Deus. Fala para quem Deus te direcionar, diz, Deus está disposto a proporcionar a você a sua maior conquista aqui na terra, que é a sua salvação. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Não há coisa mais importante, mais preciosa, pastor, que nós podemos alcançar aqui nessa terra, que não seja a salvação. Porque a Bíblia vai dizer, nu viemos a esse mundo, e nu voltaremos para lá. Tudo que conquistarmos aqui materialmente, fica aqui. Mas aquilo que conquistamos espiritualmente, isso vai conosco. E a sua salvação não está no campo material, mas está no campo espiritual. E você precisa repensar as suas escolhas, repensar as suas decisões, porque mais importante do que conquistas materiais é a sua conquista espiritual chamada salvação. E essa conquista não se conquista
de outra forma a não ser por Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Porque a esperança nasceu para vencer o império das trevas e do pecado que reinou. O império do pecado reinou de Adão a Cristo. Porque quando Adão peca, por causa da ofensa de um homem, a gente vai ler isso daqui a pouquinho. Por causa do pecado de Adão, toda uma humanidade, ela é amaldiçoada por causa do pecado, porque o pecado tem esse poder. Mas se pela ofensa de um homem, a maldição reinou sobre a terra, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o império do pecado foi neutralizado. Quem concorda, diga glória a Deus. E nós vamos ler isso em Romanos, capítulo 5, bota aqui. Do versículo 12 ao versículo 17. Acompanha essa leitura, porque ela traz essa luz para as nossas vidas. Portanto, como por um homem, leia aqui, por Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés. A morte, não o pecado. O pecado reina de Adão a Cristo. De Adão até o nascimento, vamos botar assim. Mas a morte não, a morte reinou de Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Deixa aqui. Eu vou ler de novo. Muito mais os que receberem a abundância da graça. Muito mais os que receberem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Você entende isso? É a entrega da sua coroa de volta, que foi roubada pelo pecado e por Satanás. E por aí vai. E eu quero trazer mais um texto que responde porque a esperança nasceu. 1 João, capítulo 3, e o versículo de número 8, bota aqui pra gente. Quem pratica o pecado... Quem está dizendo isso, irmão? Não é quem peca. Porque se botasse assim, quem peca é do diabo, todos nós seríamos do diabo. Porque quem não peca? A questão não é o pecado. O pecado entristece e muito o coração de Deus, Célio Júnior. Mas o que entristece de uma forma muito profunda
a ponto de gerar o afastamento, de colocar a sua vida em consequências de risco, de perda, de salvação. Não é o pecado em si, mas é a prática. É por isso que a Bíblia é um livro que você não pode só ler. A Bíblia é um livro que você tem que meditar. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Repita comigo. Para isso, a esperança. Jesus Cristo nasceu para desfazer as obras do diabo. E ele só pode desfazer essas obras. Quais são as obras do diabo? Uma lista grande. A lista das obras do diabo é grande. Todos os pecados que conhecemos são obras do diabo. E todas essas práticas que o homem comete e permanece praticando, faz com que o diabo prevaleça sobre a sua vida. Mas hoje eu venho aqui, debaixo de uma autoridade espiritual muito grande. Talvez você não tenha ideia do que eu vou falar agora. Mas sobre a nossa vida, há uma unção e há uma autoridade delegada pelo próprio Deus para desfazer essas obras malignas que têm prevalecido há anos sobre a sua vida. E essas obras, para serem desfeitas, você precisa reconhecer elas, se arrepender delas e dizer: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais. E aí eu reporto para mim. Porque desde os meus 18 anos até os 36, eu vivi em pecado. E eu não conseguia. Por várias vezes, eu dizia para mim: eu não tenho condição de ir para a igreja, porque eu não tenho condição de ir para a igreja da forma que eu estou. Estou cheio de pecado. E algumas vezes eu tentei utilizando alguns caminhos, desses caminhos que as pessoas falam que todo caminho leva a Deus. Tentei no espiritismo, tentei através do Jorei Center. Minha mãe me levou para macumba, me levou para o budismo, me levou para alguns ismos. E eu tentei, mas eu não consegui. Até eu ter um encontro com essa esperança. E quando eu fiz uma aliança com a esperança, chamada Jesus Cristo, uma pessoa mergulhada em pecado, principalmente do alcoolismo, eu fui liberto praticamente da noite para o dia. Uma pessoa que, presa no alcoolismo há 18 anos, é liberta instantaneamente. Porque a força que eu não tinha, Jesus me deu para desfazer essa cadeia e essa prisão. Quando eu acordei diferente, leve. E só selei, porque as minhas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder no mundo espiritual. E eu liberei essa palavra para mim mesmo. A partir de hoje, nunca mais entrará uma gota de álcool sobre a minha boca. Sabe o que aconteceu no céu? Deus selou essa palavra. E já se passaram 20 anos.
pastora, que essa promessa vem se cumprindo na minha vida. E o Senhor me constituiu com essa autoridade, como Ele diz na sua palavra. O que desligar na terra, está desligado no céu. O que ligar na terra, está ligado no céu. Essa autoridade e esse poder, Deus só delegou para a sua igreja. Eu não posso fazer isso por mim mesmo. Eu não tenho poder, mas o que eu represento é poderoso no céu e poderoso na terra. Então eu quero reforçar para você o tema dessa cantata. Não tem nada perdido para aquele que crê. Não perca a esperança. Porque aquele que pode todas as coisas nos céus e na terra, trabalha por você. A palavra do Senhor vai dizer que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu quero ser uma voz do céu para a sua vida aqui na terra. Não perca a fé. Não perca a esperança. Porque a esperança para aqueles que têm uma aliança com Deus nunca morre. Então, em nome de Jesus, eu quero ser essa voz motivadora para você nessa noite. Independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, em Cristo, você pode todas as coisas.